Turma, então vamos agora efetivamente entrar em microeconomia. O primeiro estudo que se faz necessário é a gente falar de demanda e oferta. Então, quando a gente falar em demanda, é o mesmo que procura, tá? Qualquer procura de determinado bem. Quando a gente vai falar de oferta, a gente vai estar falando que são produtores. Então, normalmente, se você tem que ter uma ideia, é o seguinte: quando você tem demanda, você está falando normalmente de consumidores. E quando você estiver falando de oferta, está falando de produtor. Então, você vai ter sempre aquela ideia que quanto menor o preço, mais eu vou querer consumir, certo? Analogamente para os produtores, imagina está aumentando o preço de determinado bem que eles têm lá. Eles vão fazer o quê? Fazer mais pedidos, vão querer produzir mais, já que aquilo ali, digamos, eles vão vender mais. Então, para o produtor, ele vai aumentar a quantidade à medida que for que o preço for aumentando. Então, nós temos a lei da demanda e a lei da oferta, tá certo? Existe apenas uma nuance no caso da oferta, porque ele pode não necessariamente aumentar preço quando aumentar a demanda. Ele pode, entendeu, reduzir a quantidade. O produtor ele tem outros atributos que o consumidor não tem. Porque o consumidor baixou o preço, se eu já consumo aquilo ali, eu vou consumir mais. Ok? Então a gente vai passar aqui alguns pressupostos teóricos, depois a gente vai fazer alguns deslocamentos. É um assunto bastante tranquilo, mas eu preciso que vocês tenham bastante atenção também. A ideia foi colocar uma coisa mais interativa, vão ter aqui imagens para tentar fortalecer esse conhecimento, que é algo que particularmente o CESP gosta muito de pedir. Ok? Vamos lá. Lei da demanda. Há uma relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada e o preço do bem. É a chamada lei geral da demanda. Perceba aqui o seguinte: nós temos o preço subindo em verde, ok? Percebam que a quantidade está caindo. Quando o preço é menor, a quantidade sobe. Então, se você tem um preço, você costuma, digamos, comprar roupa. Aquela camisa está em liquidação. Então, o que o comércio faz? Abaixa o preço para que você aumente a quantidade produzida, aumente a quantidade demandada. E se tem mais gente demandando, ele vai ganhar em quê? É o que se chama de ganho de escala. Ele ganha por volume. Quanto mais ele vende, mais ele vai faturar. Ok? Então, nós percebemos aqui o seguinte, olha, é uma demanda que ela é negativamente inclinada, reta, aqui em vermelho, a curva de demanda negativamente inclinada. Quanto maior o preço é P1, menor a quantidade. Se o preço é menor, a quantidade é maior. Ok? Nós temos a definição, que a demanda ou procura é um produto definido como um conjunto de diversas quantidades que os usuários estão dispostos a adquirir do produto, e os fatores que influenciam são o preço do produto. Por quê? O preço é algo que influencia diretamente. Se o preço for baixo, você pode adquirir mais. Eu falo pode, porque não necessariamente você vai adquirir mais. Se você perceber, uma caixa de fósforo não é porque está barata que você vai andar comprando, certo? Então, aí vamos ter outros desdobramentos disso que vai entrar até em elasticidade, tá? Porque existe o bem normal, o bem saciado. Não é porque o arroz baixou de preço que você vai comprar meia tonelada de arroz para sua casa. Você não tem lugar para estocar, você não tem... pode estragar o alimento, você tem que ter o prazo de validade, tem tudo isso que você deve levar em conta. Então, um dos fatores é o preço que influencia na decisão. A renda dos consumidores. Por quê? Quando a pessoa aumenta de renda, ela tende a consumir mais. Por que eu falo tende? Porque depende do bem. Tá? Depende do bem. E a gente comentou isso na nossa abertura, em termos de bem superior, bem inferior. Por quê? Se a pessoa ganhava salário mínimo, ok? A pessoa, vamos lá, uma pessoa estava desempregada, morando debaixo da ponte. O que acontece? Essa pessoa, ela tomava sopa. Ela passou a ganhar salário mínimo, ela concorda que ela não vai querer sopa, ela vai querer uma carne de segunda. Analogamente, a pessoa ganhava 500, passou a ganhar 5 mil. Você acha que ela vai querer carne de segunda? Não. Ela vai aumentar porque ela aumentou a renda, ela vai comprar mais carne de segunda? Não. Ela vai querer uma carne de primeira agora. E assim caminha. Então, são fatores que influenciam, mas não exige que aquilo aconteça. É isso que eu
peço que vocês tenham esse discernimento. Você, dependendo do bem, você pode aumentar o consumo ou não, depende se o bem for superior ou normal. A gente vai envolver isso aí quando a gente estiver falando de elasticidade. Então, agora, guarda esses conceitos. Uma renda do consumidor aumentando, condições ceteris paribus, ou seja, nada mudou, a renda aumentou, ou seja, não alterou o gosto e preferência dele, ele continua querendo carne de segunda, se a renda aumentou, ele vai consumir mais carne de segunda, porque a renda aumentou. Gostos, moda e preferência. O que acontece? Existem determinadas coisas que são sazonais. Você tem, digamos, determinada, que eles lançam até aquela verão, inverno, primavera, verão, né? Inverno e outono, são roupas específicas. Então, o que acontece? No inverno, as roupas de frio tendem a estar mais caras. Tá? Tende a ficar mais cara. O que acontece? Porque existe uma demanda por aquilo dali. Se a demanda aumenta, eles podem ou aumentar o preço, ou resolver fabricar mais. Eles vão querer. O que vai acontecer com a oferta, inexoravelmente, se aumentou a demanda, é eles tentarem também corresponder na oferta, porque se eles estão ganhando dinheiro com aquele tipo de bem, eles vão querer, a princípio, vender mais, ganhar mais, particularmente. Ok? Preço de outros produtos, substitutos e complementares, a gente já comentou, a gente vai ver isso de novo. Expectativa de variação de preço e tradição. Expectativa de variação de preço, pensa aqui comigo. Se você tem a expectativa que os preços dos bens vão cair, então normalmente você pode adiar o seu consumo. Isso acontece muito, as pessoas normalmente ficam em dúvida se vai comprar um celular, se vai comprar um computador agora. Porque ela sabe que daqui a 6 meses aquele computador, aquele celular vai estar mais barato. Sabe por causa de quê? Porque saiu um outro modelo. Então a pessoa fala assim, olha, isso que contribui muito para a inadimplência ser tão alta. Por quê? Muitas vezes o cara compra um computador, compra uma TV, em 36 meses, entendeu? E o que acontece? Daqui a 36 meses, ele está pagando por um bem que provavelmente vale menos que a metade do que a partir do segundo ano. Então o cara fala assim, puxa, aí o cara começa a pensar, pô, eu paguei 3 mil nessa TV. Tem uma mais moderna que a minha, agora é de 2. Aí o cara fica sensibilizado e fala assim, não, eu vou deixar de pagar. É o que, entendeu? Esse é o que é o grande problema da tecnologia. As pessoas começam a falar assim, puxa, eu vou estar pagando a vida inteira, estou pagando muito tempo por uma coisa que não vale mais. O que acontece é que, para todos os efeitos, aquele bem foi vendido, avaliado naquele momento. Se 2 anos depois ele depreciou, a culpa não é da loja. Tá? A culpa não é da loja. Você pode comprar hoje uma coisa de 3D achando que é a maravilha do mundo, 3D, óculos, não sei o quê. Quando sair uma TV agora que seja 3D, que não use óculos, o que você vai fazer com aquilo? Então você vai estar sempre correndo atrás de novas tecnologias, sempre correndo, porque é isso que acontece, é essa evolução. Tá? Você vai estar comprando uma coisa, quando envolve tecnologia, vai vir uma mais moderna lá na frente. Então, a renda dos consumidores, um aumento na renda dos consumidores faz o consumo de bens e serviços aumentar. Tá ok? Então, aqui, ó, moda, tá? A entrada da estação da moda modifica o fluxo de venda. Tradições e aspectos religiosos. A tradição cristã de comer peixe durante a Semana Santa faz o consumo de peixe aumentar no período. E você tem a tendência natural de que eles vão oferecer mais peixe, mas vão cobrar mais também por isso. Aí fala assim, puxa, por que o peixe ficou mais caro? O mato está lá do mesmo jeito, os peixes reproduzem, entendeu? Não é por causa da época de reprodução dos peixes, a desova lá não tem nexo. Por que o peixe é mais caro? Porque a partir do momento que a demanda aumentou, sabe-se que naquele período, inclusive carne normalmente fica mais barata, porque vende menos. Então naquele período da Semana Santa, o que acontece? Como a procura é muito grande, a demanda é muito grande por, no caso, o peixe, há uma tendência de aumentar de preço. Aí você vai ver bacalhau 2 semanas depois, já está no preço normal. Nós colocamos aqui um peixão aqui para estimular o seu almoço. Número de consumidores. Um aumento no número de consumidores faz aumentar o consumo de bens e serviços. Aí eu coloquei uma foto aqui legal, ó. A turminha vindo de trem da Índia. E aqui isso aqui é um aumento de consumidor. A gente não consegue nem visualizar o trem, né? Mas isso aí é um trem que está aí por trás.
Tá? Não me pergunta onde é que está o maquinista, eu não sei onde que ele está essa hora aí não. Capaz de ser lá fora para visualizar. Então o que ocorre é o seguinte, quando você tem um aumento do consumidor, aumento do número de consumidores, você vai fazer também o quê? Faz aumentar o consumo. Se você tem mais gente, se a população está aumentando, então você tem uma tendência de quê? Mais gente vai consumir aquele bem. Vocês procurem saber, existem determinados locais, digamos, onde tem populações jovens, que existe uma tendência de determinadas, de terem aumento de consumidor. Se você for, digamos, cidades, entendeu? De população mais jovem, ou população mais velha, normalmente você vê um aumento do consumo. Você tem um aumento do consumo daquilo dali, tá certo? Então, o que você pensa? Digamos, você vê, há 30 anos atrás não havia fralda descartável. Mas se houvesse as famílias, o normal das famílias, elas terem 4 filhos, era o normal. Hoje a família tem 2. Imagina se essas fraldas descartáveis existissem há 30 anos, que antes era aquela fralda, né, de alfinete, eu já furei muito meu irmãozinho com aquilo dali, entendeu? De alfinete, e hoje são todas descartáveis. Então o que acontece? O padrão hoje, até pesquisa recente, o padrão hoje, 90% das pessoas de renda alta tem o esposo, o marido, esposa e 2 filhos. Ponto. 90% de renda alta. Então você vê o seguinte, mudaram os parâmetros. Do meu pai eram 11 pessoas, da minha família já foi 6, todos os meus irmãos, ninguém tem mais de 2. Então o que acontece? Há uma tendência. E aí o que ocorre? Se houvesse um número de consumidores, se o pessoal resolvesse ter mais filhos, o que ia acontecer? Ia aumentar o consumo de fralda, eles iam poder produzir mais, iam ganhar mais também. Então eles têm que fazer essa adaptação, ok? Nós temos aqui preço dos bens substitutos. Entre o peixe e o frango, o aumento do preço do frango faz o consumo do peixe aumentar. Então, se eles são bens substitutos, se o peixe substitui o frango, tá? Então o que vai acontecer? Se o preço do frango aumentou, o que vai acontecer? O preço aumentou. Então, se o preço do frango aumentou, a quantidade de consumida dele vai cair. Então, o que vai acontecer com o seu bem substituto? Vai aumentar o consumo dele, ok? Se eles são considerados bens substitutos. Tenho sempre isso em mente. Vocês vão ver exemplos em prova e normalmente eles vão citar, olha, maçã como substituto de pera. Aí fala assim, mas eu não gosto de pera, mas quebra um pouquinho esse paradigma que para as bancas, Pepsi é substituto de Guaraná, que é substituto de Coca, tá? Então você tem que ter essa flexibilidade de o que a banca colocar, você tem que analisar dentro daquilo que se pede. Então, nesse caso, são bens substitutos. Então, quando o preço de um aumenta, o consumo do outro vai aumentar, porque a quantidade desse primeiro tende a cair. Preço de bens complementares. Aí eu coloquei aqui, ó, entre peixe e arroz, um aumento do preço do arroz faz o consumo de peixe diminuir. É isso que acontece. Se eles não são bem complementares, então peixe e arroz, então se você teve um aumento do preço do arroz aqui, ó, você acaba consumindo menos aquele outro produto. Então você vê o seguinte, hoje mais adoçante, imagina aqui, os adoçantes e o açúcar cresçam 30%. O que vai acontecer? Você concorda que o consumo de café e tudo, entendeu? Suco, uma série de coisas vai reduzir a demanda deles? Por quê? Se o preço do açúcar ficou mais caro e as pessoas utilizam aquilo dali, ou usam sacarina, ou usam qualquer adoçante, mas é 30%, as pessoas tendem a consumir menos. Ok? Essa foi uma estratégia do pessoal parar de fumar. Colocou o valor do cigarro bem caro, cheio de imposto, para ver se o pessoal desestimula. Conseguiu desestimular. Por quê? O governo ele retirou todas as propagandas alusivas a cigarro por causa que o governo acaba tendo um custo muito alto de essas pessoas com problema de saúde indo para o atendimento público. Então o custo é muito alto para o governo. Essa pessoa morre antes do tempo, tem aposentadoria, vai pagar para alguém que não está trabalhando. Você entende? Então existe toda uma mudança
quando você pega e fala que um bem é complementar, vai acompanhar, ok? Um bem complementar, quando você tem um, você vai levar o outro junto. Aí nós colocamos aqui o frango, aqui é o preço do frango, da carne aqui, da carne de porco, do peixe. E aí nós colocamos aqui, são complementares o quê? Nós colocamos o óleo, tá? O peixe aqui como um bem complementar e o arroz seriam os bens aqui complementares. Fizemos aqui, ó, deslocamento da curva como um todo, determinado por mudança de fatores. Existem fatores que deslocam a curva. Deslocam a curva, tá? Existem que falam deslocam na curva, que daí já dá outra ideia. Se eles deslocam a curva, existem fatores. Aqui que a gente falou, olha, aumento da renda, alteração aí do preço dos bens complementares, do bem substituto, tudo isso vai deslocar nossa curva, no caso, moda, tá? Alguma coisa que altere o consumo. Nós temos aqui o seguinte, um aumento na renda do consumidor ou um aumento no número dos consumidores. Vai fazer o quê? Nós vamos deslocar, olha aqui, ó. Nós vamos deslocar essa curva de demanda, ela vai alterar. Você percebe que necessariamente, quando você tem um aumento da demanda, você necessariamente aumenta a quantidade. Necessariamente. E o preço? Você não tem como você falar necessariamente que o preço vai aumentar. Tá? Você não pode fazer essa inferição. Nós temos aqui um aumento da demanda. Nós temos aqui mudança na quantidade demandada. Deslocamento sobre a curva da demanda por mudança de preço do próprio produto. Então, se tiver o próprio produto, fala o seguinte, olha, o que vai acontecer? Aumentou o preço da carne. O que vai acontecer com a quantidade dela? Se aumentou o preço, vai reduzir a quantidade, ponto. E quando você está falando aqui, olha aqui, ó, diminuição do preço. Reduziu o preço da carne, o que vai acontecer? Você vai reduzir, você vai aumentar a quantidade demandada. No caso, houve uma diminuição do preço, você vai aumentar a quantidade demandada. É isso que você vai falar. Você percebe o seguinte, olha, houve um deslocamento na curva. Dentro da própria curva nós tivemos deslocamento. Ok? Vamos agora um outro. Aumento na renda dos consumidores. A gente vai ter um deslocamento na renda dos consumidores. Percebo que quando aumentou a renda, necessariamente aumentou a quantidade, mas não necessariamente o preço. Tá ok? Porque primeiro que fica difícil você falar o seguinte, uma coisa é você aumentar de preço, outra é aumentar de renda, outra coisa é a população, digamos, um aumento do salário mínimo. Quando você tem um aumento do salário mínimo, você aumentou a renda, foi de todo mundo. Então o que aconteceu? Aquele produtor, ele vai de alguma forma pegar, tentar reduzir essa, ele vai ter que controlar essa oferta dele. Então se você teve um deslocamento aqui da curva da demanda, você vai tão somente garantir que houve um aumento na quantidade. Nós temos esse deslocamento. O aumento da demanda, deslocamento da curva da demanda para a direita. Ok? Então, houve o aumento da renda, você vai simplesmente deslocar para um ponto. Você vai deslocar a curva da demanda. Aumentou a renda? Vai aumentar a quantidade. Aquilo que eu falei para vocês. Se você é o único consumidor, imagina, você é o único consumidor, você não consegue interferir nos preços. Então, se só o seu salário aumentou, você vai aumentar o consumo. Mas se aumentou o salário mínimo de todo mundo, você vai aumentar o consumo e vai aumentar o custo. E se você vai aumentar o custo de produção, você já está mexendo com outra curva, está mexendo com a curva de oferta também. Ok? Então, a gente tem que ver essa analogia. Você aumentou o salário, mas o que vai acontecer com os outros fatores? Tá? A gente continua em seguida com essa linha de raciocínio. Ok? Até lá.